Segundo problema, eu falei que impacta os testes de unidade. Desse jeito, não dá para mocar suas dependências. Olha só o teste. Deveria calcular pedidos sem produtos com o nome do cliente. Então, eu peguei aqui a classe fluxo pedido, que é esse cara aqui, e vou testar o seguinte. Ó. Se eu passar uma lista de produtos vazia com o CPF, eu tenho que obter o nome do cliente aqui, né, os dados do cliente, e eu vou preencher o pedido com os dados só do cliente. E se a lista de produtos estiver vazia, eu não vou fazer nada. Eu vou sair daqui e vou retornar o pedido que eu gerei com valor zerado, né? Porque não calculou nada. Então, é isso exatamente que eu estou testando aqui. Primeiro teste, um teste muito simples. Né? Gerei os mocks aqui. Então, veja que o MockQ, estou usando o MockQ. Se você não conhece o MockQ, dá uma pesquisada aí. MoQ, MockQ. É um framework bem interessante de mocks. Eu uso bastante ele no canal, se você me acompanha você já deve saber. E aí eu estou usando o MockQ para mocar as 3 dependências que tem dentro da classe fluxo pedido. E aí, olha só que interessante, o MockQ aceita eu mocar a classe. Então eu consigo gerar o mock desse cara aqui em teoria. Só que quando eu executo o meu teste, eu estou preenchendo aqui, então depois eu faço o assert, né, chamo calcular pedido e verifico se o pedido retornou com o cliente que eu setei aqui no meu setup. Então veja que eu estou criando os mocks e aqui eu estou dando o meu setup. Se você só criar o mock, não tem problema. Se você for usar o setup, vai acontecer esse erro aqui, ó. Deixa eu subir a tela aqui para você ver. Ó, unsupported expression. Ele está dizendo aqui, ó, que obter cliente é uma expressão não suportada. Ou seja, non-overridable members may not be used in setup verification expression. Eu não posso usar métodos que não são overridable em setups ou em verifies, que são métodos do MockQ. Ou seja, não dá para fazer esse cara aqui, ó, se esse método aqui ele não for passível de sobrescrita. Como que é um método passível de sobrescrita? São métodos que você declara como virtual. Se você olhar aqui na definição do método, ele não é virtual. Então, como ele não é virtual, não dá para sobrescrever. Sobrecarga, se você não sabe, né, você vem aqui, herda da classe cliente API client, e na sua classe herdada você dá um override. Você coloca aqui public overrides cliente, obter cliente. Ele vai sobrescrever o comportamento do pai na classe filho. O MockQ faz isso, explicando resumidamente aqui, porque ele cria um proxy virtual, um proxy dinâmico, né, na frente da sua classe. Para poder criar essa classe, ele cria isso para poder te dar o retorno que você pediu no setup. Né? Então é assim que ele faz para fingir que você chamou a classe original, mas não chamou. É mais ou menos isso, resumidamente. Mas quando ele vai fazer isso, ele usa sobrecarga em cima da classe. Então, ela precisa ser overridable para conseguir dar suporte para isso. Como ela não é, daí não tem como. Se você moca com interface, não tem esse problema. Porque ou ele gera esse proxy dinâmico, esse proxy em cima de uma interface, né? Ou seja, me dá um gabarito de classe aí e eu gero uma para você, um proxy. Ou ele cria sobrescrevendo a classe original. Não sei exatamente os detalhes, como ele faz, né? É o que ele diz, pelo menos aqui na mensagem, né? Métodos que não são sobrescrevi, nem sei como falar isso em português. Né? Overridable, melhor, fica mais fácil. Né? Se o método não é overridable, você não vai conseguir fazer. Então, é o que está dizendo aqui. Não vou entrar em detalhe de como que você faz para testar, como que você não faz, porque não é recomendado que você faça isso. É por isso que eu digo que falta conhecimento de base. Né? Geralmente, os devs que fazem esse tipo de coisa não fazem teste de unidade. Então, se você fizer teste de unidade, você vai aprender que não dá para fazer. À força, porque se você vier fazer o teste aqui, ó, vai gerar um monte de complicações. Então, é mais fácil usar a interface para mocar.